dividir com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos falar hoje como vencer a humilhação. Como vencer a humilhação. Eucana e suas mulheres. Havia um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali o sacerdote em Siló, e estavam ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Somente até aqui. Amém. Essa história que nós vamos traduzir aqui, através do Espírito Santo, pela luz da palavra, ela vai dizer e dar uma lição para nós, um exemplo de fé, através da fé, como fazemos para vencer a humilhação, a perseguição, como fazemos, como nós devemos nos portar diante a perseguição, diante a humilhação, diante o sofrimento, como nós devemos nos portar naquilo que para nós é impossível. A Bíblia aqui vai dizer de um dos nomes mais importantes na história feminina da Bíblia, um dos nomes mais importantes, uma personagem importante na Bíblia, que leva e tem por nome Ana. Essa mulher foi a primeira esposa de Eucana. A Bíblia também vai traduzir para nós, através deste texto, na interpretação, que esta mesma Ana não podia gerar filhos. Todos nós sabemos de tudo isso. Ela era incapaz, ela tinha um problema de infertilidade, não era fértil. Nós estamos, lembrando, diante de um nome de um personagem feminino, que gerou uma história na Bíblia, que deu ali uma grande, como que eu posso dizer, uma grande história. Ele foi usado através de Ana, do nascimento do filho da Ana, de um grande homem de Deus, Samuel. Igreja, a Bíblia também vai traduzir para nós que Eucana, o marido de Ana, ele era um levita, por fazer parte da tribo de Levi. Ele também era um escolhido de Deus. Para deixar bem claro para você que não conhece, levita, na época, levita era um homem, no Velho Testamento, homens que serviam no templo. Eles serviam para ajudar na composição de um culto, para guardar o templo, para proteger. Eles eram capazes de dar a própria vida para proteger o templo. Outros eram usados para cantar, para tocar. Outros eram usados em sacrifícios, enfim. Levita seria uma pessoa escolhida por Deus, de uma certa tribo, de uma certa linhagem de família, para que eles tivessem um trabalho específico dentro do templo de adoração. Então Eucana tinha sim um diferencial, ele era escolhido de Deus. Nós vemos aqui então 2 pessoas importantes nessa história. Um homem que veio de uma tribo de Levi, um homem que era escolhido por Deus para estar à frente, um ministério, um homem que tinha um ministério confiável para a época do sacerdócio, mas que enfrentava problemas. Ele tinha uma esposa que era estéril. Na época,
tinha-se a opção de se casar com outro, sendo mesmo casada. Tinha essa opção. Então agora Ana já não é mais um só problema, agora ela vai enfrentar um outro problema chamado bigamia. Então ela agora tem a infertilidade e a bigamia. Então agora entra a segunda personagem para viver nesse relacionamento. Aonde ela não gerava, agora vai aparecer mais uma personagem nessa história chamada Penina. A Bíblia vai dizer que Penina, ela sim, era fértil. E também vai dizer que Penina agora, com Eucana, ela gera 2 filhos. Ela tinha filhos. O que aconteceu, igreja? Que mesmo com essa situação, a Bíblia, na época, Deus permitia casamentos. A bigamia permitia. E a Bíblia vai dizer nessa mesma história que eles tinham o costume de ano em ano subir a Siló para adorar. Nos tempos de hoje, quantos de nós temos problemas? Dentro da nossa casa nós temos problemas, sendo crente, vivendo Cristo. Nós temos Deus em nossos corações, nós servimos a Deus, nós somos convertidos, nós temos a graça de Deus em nosso coração, nós compreendemos o Evangelho, vivemos a palavra, mas não nos impede de ter problemas. Não nos impede de passarmos dificuldades, não nos impede de não poder gerar filhos, não nos impede de estarmos desempregados, mas hoje nós temos um costume que para nós como cristão, quando a palavra vem falando sobre isso, é constrangedor. Nós damos mais atenção para aquilo que é superficial, nós somos muito materialistas. Quando nós queremos benção, nós queremos pouco. A benção passageira, a transitória, aquilo que é superficial, nós enxergamos com os olhos da carne, mas Deus enxerga nós com os olhos do Espírito. E nós olhamos para aquilo que é circunstancial, aquilo que existe para aquele momento, mas Deus olha com os olhos espirituais e enxerga além que vai da vida, além da vida, que é uma vida eterna. Mas convertido, a palavra deveria sim constranger nós para que nós nos atentássemos ao reino. Por isso a necessidade de buscar primeiro o reino. E aqui Eucana não mudou o costume. Eucana continuou de ano em ano indo adorar no templo. E levava as 2 mulheres consigo, trazendo para os dias de hoje. A primeira coisa que nós fazemos, quando nós estamos cansados, e que algo não dá certo para a nossa vida, pode falar se não é verdade, nós queremos sair da presença de Deus. A primeira atitude nossa é porque Deus está demorando. É porque a palavra às vezes não foi comigo. É porque às vezes eu errei nisso, eu errei naquilo. É porque eu estou em pecado. É porque isso, é porque aquilo. É porque Deus não ama eu. É porque Deus só atende o outro. É porque isso, é porque aquilo. Eu estou desanimado. Ah, é muito longe. Eu já fui na igreja ontem. Eu estou cansado. Que adianta ir na igreja? Que adianta eu dizimar, ofertar, colaborar, fazer propósitos, jejum, consagração? Que adianta? Que adianta eu ungir minha casa, ungir meus filhos? A primeira coisa que entra no nosso coração é uma palavra chamada incerteza, infidelidade, oh glória! E nós mostramos que de fato nós conhecemos o Evangelho ou não, se de fato nós estamos dentro da graça ou não, se de fato nós amamos a Deus sobre todas as coisas, se de fato Deus está dentro de nós, se de fato nós nos convertemos, se de fato eu vou na igreja para adorar e não para buscar, se de fato eu vou na igreja para sentir a Deus e não para receber só a benção, comer aquilo que me interessa. O que não interessa para mim não adianta. Eu não quero ser constrangido, eu só quero receber, eu só quero sair com a bagagem cheia. E se não der, meu Deus,
Não, a palavra não foi para mim não, irmã. Bem-aventurado, a palavra vai dizer, é aquele que compreende a palavra e coloca em prática, porque o que muda a nós é a correção, o que muda a nós é o conselho da palavra. Quando ela nos constrange é porque está falando conosco, e Deus quer o melhor para a minha vida e a sua. Então, como nós oramos aqui, os ídolos do nosso coração vai saindo, aquilo que nós carregamos dentro de nós. A palavra precisa nos constranger, igreja. Imagine só, Eucana indo para o templo e vendo aquela situação. Se ele olhasse, a Bíblia vai dizer que existia ali, em outras traduções, uma certa perseguição. Imagina se ele ficasse olhando para esse comportamento, tinha deixado de adorar. Mas ele não, ele lembrava que ele era um levita. Oh, glória! Ele lembrava que ele servia um Deus poderoso. Ele lembrava, e outra, a Bíblia vai dizer que ele amava mais a Ana. Sabe por que ele amava a Ana? Porque ela era sincera, ela buscava a Deus, ela era temente a Deus. Ela não insultava a Penina, ela ficava no cantinho dela só orando. Quantas vezes nós fazendo ao contrário? Nós fazemos assim, nós insultamos, nós não recebemos a humilhação e vamos buscar no pé de Deus. Nós não buscamos, nós não recebemos aquela perseguição e vamos buscar no pé de Deus. Nós queremos fazer contrapartida. Nós vamos para cima, nós vamos tirar com a razão, nós vamos reivindicar algum direito. Igreja, que seja repreendido esse espírito agora no nome de Jesus. Igreja, o Espírito tem que encontrar em nós, o Espírito Santo tem que encontrar no nosso coração sinceridade, vontade de mudar, vontade de não só de receber, mas de ser crente, de ser verdadeiro, verdadeira, puro. Pureza de espírito leva nós a receber aquilo que nós esperamos. Eucana continua orando e buscando a Deus, e leva elas até o templo, e a Bíblia vai dizer que naquele dia eles foram oferecer um sacrifício, e quando ele estava lá, ele dava porção regada, dobrada a Ana, porque ele amava mais a ela, era carne, e a outra ele levava também. Mas em um certo dia, Ana estava lá junto com ele orando, e então ela estava chorando e sentindo aquela situação. Imagine só, um com filho, com 2 filhos, o pai do lado, e ela não podendo gerar, e aquela situação tão difícil no coração, irmãos, e aquele desafio de não poder gerar, e o coração dela que tinha vontade de gerar. Ela foi a primeira esposa, ela queria. A Bíblia vai citar algumas situações. Isaac foi um exemplo, não podia ser pai, orou por 20 anos. Zacarias também teve a mesma situação, ele orou aos pés do altar do incenso. Oh, aleluia, até que o anjo apareceu e disse: a tua oração foi ouvida, Zacarias, e ele foi pai. Igreja, quanto mais as coisas se apertam, que nós possamos se achegar perto de Deus. Quanto mais as coisas se apertam, que nós possamos chegar mais próximo do altar de Deus, colocar o nosso propósito dentro do propósito de Deus, colocar o nosso coração dentro do coração de Deus, colocar aliança nova, trocar a nossa mitra, consertar as nossas vestes, a nossa comunhão com Deus. Um método que glorifica a Deus é quando nós arrancamos o jeitinho, a mentira, o jeitinho que nós não arrumamos jeito para tudo, não. O método que glorifica a Deus, igreja, e faz a obra acontecer, e que Cristo glorifica em nós, obras de maravilha. Igreja, é quando nós nos entregamos ao pé do altar e gritamos: Pai, se não for através de Ti a minha vida não muda, se não for através de Ti a minha história não muda, se não for a Tua mão para aplanar o caminho a minha vida não vai mudar, se não for através da Tua mão para abrir a porta eu não tenho condição de abrir, se não for através da Tua mão meu casamento não vai ser reconstruído, se não for através da Tua mão a minha história não muda. E Deus que é poderoso
poderoso através do Espírito Santo vai começar a gerar em nós atitude, coragem, ânimo, e nós vamos fazendo algo aqui que até então nós não fazia, nós vamos agindo aqui que até então nós não agíamos, nós vamos tendo atitude aqui que talvez nós não tínhamos atitude, e quando nós mesmos percebemos, o milagre aconteceu, a porta abriu, o casamento restaurou, o que não tinha vida agora tem, o que não falava contigo agora fala, o que não tinha paz contigo agora tem paz, o que não conseguia conviver junto agora convive, o que estava preso agora está liberto, o que falava mal agora fala bem, aquele que não conseguia ficar do lado agora vive abraçado, aquele que não abençoava agora abençoa, aquele que não conseguia mais nem olhar no rosto agora vive junto, tem uma intimidade. Sabe por quê? Porque a oração pode muito em seus efeitos, a estar aos pés de altar, igreja, o propósito Deus confirma, porque o método que glorifica a Deus é a pureza da alma, a pureza do coração, a pureza do espírito. Igreja, se nós pudéssemos ver o que Deus tem preparado para mim e para você, nós caía com o rosto em terra agora e gritava: santo, 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 tu és Senhor, tu és o Rei da glória, eu não sei de nada, tu sabe de tudo, faz o milagre, e eu só estou aqui para te adorar porque Deus é bom. Talvez Ana estava nessa mesma situação, para ela não tinha mais jeito, mas ela acreditava, o coração chorava, a alma apertava, a lágrima descia, e para ajudar tinha um pastor que não honrava ela e disse: mulher, você está bêbada? Não, não estou não. Está bêbada? Tá, não estou não. A tua serva está com o espírito aflito. Eu só queria gerar. Eu queria gerar. Talvez o coração dela estava tão amargurado que dava essa impressão. Então o pastor vai olhar para ela, Eli vai dizer assim: vai para tua casa, seja concebido o teu pedido. Se eu tivesse lá, eu teria perguntado: é simples assim? Não. Ana pegou o marido, mais a outra, as crianças, e voltou embora, em paz. Então Eucana teve Ana e concebeu Samuel. Simples assim. Ela recebeu uma ordem: vai em paz, seja concebido o teu pedido. Sabe por que ela foi em paz? É o que muitos de nós não conseguimos fazer: acreditar na palavra. Quantos de nós recebemos uma mensagem aqui, ou em outro qualquer lugar, e não acreditamos na palavra? Nós não guardamos do coração, nós saímos cheios de dúvida, pior do que nós entramos. Nós ouvimos uma palavra e entramos aqui, soltamos aqui, porque criou-se uma casca de incredulidade, a fragilidade fez isso, e nós saímos da presença de Deus. Quando saímos daqui, ao invés de remoer a palavra, ficamos criticando. Será que foi comigo? Será que Deus vai fazer? Será que chegou a minha vez? Será que Deus ouviu o meu coração? Igreja, oh aleluia, repreenda esse espírito aí que não vem de Deus. O será não é dele, o medo não é dele, a dúvida não é dele, os porquê não é dele, a incerteza não é dele, a infidelidade não é dele, oh aleluia. Mas se você veio aqui esta noite assim como eu, para sair com a palavra na tua mão, então receba ela aí e carrega na tábua de carne do teu coração, porque poderoso é Deus para fazer uma obra e restaurar a tua vida. Seja assim como Ana, aleluia. Talvez você esteja aqui esta noite chorando só pela misericórdia, carregada nos braços. Você não sabe nem como você chegou aqui e nem sabe como vai fazer para voltar, não sabe como será o teu dia de amanhã, mas Deus é poderoso com uma palavra só fazer como foi feito o mundo: haja, e tudo aconteceu. Foi só assim: haja, e foi tendo estrela, foi tendo sol, foi tendo terra, foi tendo pássaro, foi tendo árvore, foi tendo peixe, foi tendo bicho, foi tendo planta, fruto, flor. Oh glória! É assim na nossa vida. Quando Deus marca alguém para dar uma vitória, não tem a mão do diabo, não tem a mão do demônio, não tem isso, não tem aquilo, não tem esquina, não tem esse, não tem olhado mal, não tem dedo mal, não tem boca ruim, não tem mal olhado, não tem mexida aqui, não tem, igreja. Quando Deus
Deus decide abençoar alguém, o diabo não atravessa no caminho. Se tiver que rolar pedra, ele rola. Se tiver que fechar porta, ele fecha. Se tiver que abrir porta, ele abre. Se tiver que trocar de caminho, ele troca. Se tiver que trocar de cidade, ele troca. Se tiver que trocar de casa, ele troca. Se tiver que trocar de casa, ele troca. Deus prepara, muda, dá um coração novo, muda a mente, troca as palavras, troca até a face, a maneira de pensar, de andar, de agir, de falar, de manipular. Oh glória, Ele é o dono de tudo. O homem e a mulher está na mão dele, e Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu e você não tem controle, o controle é dele, a graça é dele, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Oh aleluia, é tudo para Ele. E se Ele determinou, acontece. Estava escrito que para Ana seria assim. Eucana era levita, ele serviu a Deus e Deus não devia nada para ninguém. Um milagre aconteceu, Samuel nasceu e Deus abençoou o ventre de Ana, continuou gerando. Talvez você chegou aqui desta maneira precisando: Senhor, eu não estou te cobrando nada, mas eu preciso. Tu conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, o meu deitar, o nosso levantar, sabe de tudo, inclusive aquilo que é impossível para mim fazer, e Ele pode fazer, quem sabe, aleluia. Quando o dia amanhecer, um milagre acontece, nós damos glória, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Esta é a palavra para esta noite, que você possa colocar no teu coração e acreditar, porque não dá, igreja, se nós ouvirmos um veredito e falar assim, não é para mim, e não se agarrar na fé, não acontece milagre. Esses dias eu estava aqui conversando com um irmão, e ele contou algumas coisas lá em cima, lá, às vezes a gente olha assim e fala, será? Mas daí a gente lembra, não, Deus é poderoso, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, Deus devolveu a vida para tantos outros. Eu lembro que Eliseu deitou em cima de uma criança, ela voltou à vida. Eu lembro que tinha tanta coisa errada acontecendo lá na vida de tanta gente, e Deus preparou um homem de cabeludo lá, que não cortava o cabelo, mas ele se envolveu, e ele estava lá justificando os israelitas, mas ele traiu a confiança de Deus com uma prostituta, e de repente ele foi encarcerado, mas esqueceram dele, e o cabelo continuou crescendo. Deus usou ele desta maneira, e ele matou quem perseguia, foram exterminados da terra, porque Deus deu poder para ele. Quando eu começo a lembrar as coisas que Deus pode fazer, então eu vou pensar, Ele é o mesmo de ontem, hoje e vai ser para sempre. O que é a minha causa, o que é a minha enfermidade, o que é a minha angústia, o que é o meu problema, não é nada. Deus é poderoso e fará, aleluia. Esta é a palavra. Deus seja louvado, amém.